Estamos aqui com o Marcos Cerutti, o Ed, nesse episódio 12 do Vozes do Underground. Hoje o episódio vai ser diferentão, mas por bons motivos. Ao longo dos episódios a gente tem tratado de bandas, lojas, merchan, e hoje a gente vai tratar de um tema que muitas vezes as pessoas não param para pensar, que é produção musical, que é o embrião de como vai sair o som, né, das bandas que a gente ouve, que a gente tanto gosta, né, e muito característico também de algumas bandas. E de um lado a gente tem o Marcos, como eu acabo de apresentar para vocês, que é mais conhecido por Minduim. Eu falava Mindu, mas até aí tudo bem. E do outro lado tem o Ed. O Minduim, ele é produtor tanto de escala nacional como internacional. A gente vai conhecer um pouco do trabalho dele ao longo da entrevista, né? Tem aí um trabalho ao lado do selo da Black Lion, né? Lá da Suécia. E o Ed, ele chega já como a produção independente, a do it yourself. Tamo junto aí com a Morten Solis, né, Ed? É nóis. E fora a Morten Solis também começou ali com o Carnage, veio com a Nihilion e entre outros projetos, né? E aí a gente vai discutir justamente isso, né? Aonde que a produção profissional e a produção independente conversa e se difere. Então, vamos começar essa entrevista. E antes de tudo, né, assim, já é padrão do programa, a gente precisa conhecer os nossos convidados e como que entraram em contato com a música extrema. Eu vou começar perguntando para vocês. Na verdade, eu vou fazer diferente. Ao invés de já começar perguntando, por que vocês não se apresentam, né? Tipo assim, dá um oi. Vamos se apresentar, vamos lá. Pode ficar à vontade. Eu tô nessa do metal aí faz 30 anos, eu acho, ou mais, não sei. Alguma coisa assim, desde 89. Assim, eu comecei a ouvir em 89, né? Mas na cena mesmo, sei lá, desde o comecinho dos anos 90. E no final dos anos 90 eu comecei a me encantar por estúdio. E começou principalmente no finado Creative Sound, que era ali em Santo Amaro. Aprendi bastante ali. Graças à paciência do Felipe, do Japa e do Glenn, os caras tinham uma paciência enorme comigo, eu não parava de perguntar nada. Os caras, eu acho que era um pé no saco para eles toda vez que eu ia lá. E começou assim, bem-vindo até hoje. E você, Ed, se apresentar, quer falar um pouquinho da sua trajetória também, aí como que você começou no extremo? Bom, eu sou o Ed, eu venho mais da participação em bandas, né? Eu comecei ali cerca de 2012, 2013, alguma coisa assim. Já comecei fazendo rolê, já participando de bandas, né? Tive ali uma primeira banda de crossover thrash, e depois nasceu o Carnage, que até então era uma banda de thrash death, né? E depois, enfim, a banda acabou, eu formulei. Tive participações no Amazaraki, no Black Spade, no Inarium também, e mais recentemente no Outlaw. E a minha questão de produção foi mais por uma questão de necessidade mesmo, né? Porque teve uma época aí, ali por volta de 2018, 2019, eu tava meio que cansado de fazer parte de bandas assim. Eu queria fazer um som que fosse só meu, original mesmo, e sem a participação de outras pessoas mesmo, um projeto One Man Band, né? Só que aí, por conta de limitações financeiras, aí eu acabei recorrendo a tutoriais, assim, fora outras experiências que eu tive com gravações, que nem, por exemplo, com o Black Spade, a gente chegou a gravar com o Eric, que está no Brasil atualmente, o próprio Daniel do Outlaw também. Aí foi juntando todas essas experiências assim, aí eu acabei decidindo meter as caras e
fazer tudo por conta própria, e aí, por um acaso, estamos aí, né? Então, a gente vai conversar justamente sobre isso, né? São duas trajetórias diferentes, basicamente, né? Ou não sei, a gente vai descobrir isso também. Será? Se foi? Assim. E aí, assim, nessa pergunta inicial, eu já coloquei assim, né? Quando que vocês perceberam que não era só a paixão pela música e foi planejado, mas eu acho que não, né? Foi naturalmente mesmo ali. Mas como que vocês perceberam que, assim, tipo, putz, eu vou ter que começar a produzir? O Ed já deu para entender um pouquinho que foi pela necessidade, mas, assim, dentre tantas necessidades dentro da música, como que chegou na produção, né? Quem quer começar falando? Eu não vou... O meu caso, eu comecei a gravar, óbvio, né? Lá nos anos 90 você não tinha como comprar plugins, você não tinha como comprar máquina de ADAT, ainda mais que eu era adolescente, né? Que tudo custava o olho da cara é piada, né? Porque era extremamente caro. Então a vontade de gravar ficava só em ir no estúdio com os amigos gravando e participar das sessões, né? Porque era o máximo que dava pra se fazer, né? Lá pra 2003, 2004, eu acho. Eu tava gravando com minha banda, no Mr. Som, e a gravadora faliu no meio da gravação. E eu acabei ficando muito amigo do Eros, né, na época. E ele era gente boníssima. Ele falou, menino, cara, não tem como a gente continuar, porque vocês não tem como pagar, né, cara? Mas ele falou, eu te dou todo o material que vocês gravaram, eu passo pra vocês, né? Eu dou o material pra vocês e vocês veem o que vocês fazem, hein? Se você precisar de umas dicas, me fala comigo e tal. E eu acho que começou daí, né, de ter que dar um jeito nessa situação. E foi a hora que eu tive que começar a aplicar o que... todos os porquês que eu tinha perguntado dos anos anteriores, né, pra galera dos estúdios, né, e eu acho que foi também por necessidade, né, eu acho que ninguém começa porque falar, eu vou montar um estúdio quando você é jovem, porque é extremamente caro, ainda é caro, né, então acho que todo mundo, acho que começa de um ponto e fala, eu vou gravar meus amigos, eu vou gravar minha banda, é sempre... As histórias, inclusive dos caras grandes, as histórias são sempre muito nessa veia, né, são, caiu aqui no meu colo, eu vou gravar os caras, e começou. Mas eu acho que tem sempre esse lance da necessidade, né, de se pôr a mão na massa e sair fazendo. E você, Ed, como que, assim, tudo bem que você já explicou um pouquinho que foi meio que necessidade também, né? Você já queria fazer uma coisa sozinho e ter os seus projetos e produzir da forma que você queria. Mas por que produzir, né? Assim, tipo, você poderia demandar para outra pessoa, né? Então, houve o interesse de começar a produzir, né? Como que você começou a se interessar pela produção? Então, eu comecei a botar a mão na massa e fazer como o mundo falou, mas por questões financeiras mesmo também, porque é tudo muito caro, né? Antigamente era caro, hoje em dia tá igual antigamente também, mesmo tendo mais recursos, conhecimento difundido, assim, equipamento ainda é caro, né? Aqui no Brasil acaba sendo mais caro ainda, né? Até um equipamento que seria barato lá na gringa, para nós aqui ainda é um pouco complicado, né? Então eu fui tentando reduzir os custos o máximo que eu fui conseguindo, tentando preservar o máximo de qualidade possível. Óbvio, eu não vou chegar aqui e falar que uma produção caseira bate de frente para produzir um estúdio, jamais, né? Tem coisas que sim, cara. Tem coisas que sim. A Billie Eilish não ganhou um Grammy com uma música gravada no quarto? Nossa, isso aí eu não sabia. Então, assim... Tem, cara, eu acho que uma das músicas que a Adele ganhou Grammy, a voz dela é a demo que ela gravou, velho. Eu lembro que você comentou alguma coisa assim então, mesmo. Esse é o ponto, porque, cara, se você tiver... Se você conseguir ouvir bem o que você souber muito bem onde você quer chegar, é possível sim, cara, dá pra fazer sim. Algumas coisas você tem que dar voltas, tem que usar ferramentas diferentes, né, do que você usaria num estúdio comercial, mas é possível sim, é possível. Tá aí a Billie Eilish para provar que a gente pode fazer, né? Logo Billie Eilish, né? Não tô falando que é bom,
Mas ganhou o Grammy, né? Então, algum valor deve ter, né? Então. Mas a ideia era basicamente essa. Eu queria fazer o meu próprio som. E eu sempre gostei de mexer, assim, nas coisas, né? Eu gosto de pesquisar bastante equipamento, técnica de gravação, essas coisas. Tanto que quando eu fui mandando um vídeo de equipamento de guitarra todo dia. Nossa, todos os plugins possíveis eu tenho aqui nas conversas. Então, quando eu fui lá no Hell's Pass, lá no seu estúdio, ali foi tipo, sei lá, um playground, tá ligado? Mas era basicamente isso. Eu queria fazer com a melhor qualidade possível, reduzindo os custos, né? E aí acabou que a minha ideia inicial era só tipo, produzir meus projetos mesmo, fazer gravações assim, meio que aprender assim na prática, né? E aí, por um acaso, um camarada meu, o Pedro do Orgásmica, ele me procurou pedindo para produzir o projeto dele. Aí depois você, com Morten Solis também. E aí nisso acabou que eu fui pegando mais experiência de produzir outras pessoas, assim, né? Mas você acabou pegando gosto também, né? E nisso você se pega 2 horas da manhã trocando som de caixa, né? Sim. Trocando som de caixa, fazendo um monte de teste. Num momento aleatório você pensa assim, e se eu equalizar de um jeito diferente, alguma coisa assim. E é isso. Ah, legal. Assim, acaba que pegou o gosto, então, né? Tipo assim, nasceu pela necessidade, mas aquilo dali, assim, já era, mano. Foi sucumbido pela produção. Mas aí... E sobre produzir para esse nicho tão específico, né? Que a gente gosta, né? Dessas coisas obscuras, metal extremo e tal. Existe algum álbum ou produção específica que despertou essa obsessão pelo timbre, sonoridade, assim, por exemplo, já tô aqui produzindo. Aí começam aquelas percepções, porra, essa produção aqui é da hora, né? O que mais que tem aqui? O underground brasileiro forma produtores naturalmente por necessidade. Sim, a gente acabou de responder isso. Mas teve algum álbum que começou a marcar já, assim, tipo, quando vocês começaram nesse caminho de produção, assim, que percebeu, putz, já tô entrando nesse caminho. E aí teve aquele álbum que deu estalo, assim, tô percebendo a produção. Pra mim foi antes. Foi antes já? Foi o Queen's Right, o Empire do Queen's Right. Ali Nossa, foi algo que eu via, até hoje eu ouço esse disco, eu fico embasbacado com a qualidade da produção. Parece que o disco foi esculpido do começo ao fim. Você vê que a escolha de todos os timbres, de tudo que tá ali, se conversa. É incrível, cara. Fora isso, eu presto atenção, eu tento não ouvir música pela produção, tanto que eu adoro Profanática, né? E Dark Chronic, são 2 bandas que eu adoro. E, cara, gravação merda, pra falar o mínimo. Eu tento não ouvir, não prestar atenção na produção quando eu tô ouvindo música. Eu quero ouvir a música. Isso é interessante. Às vezes é meio difícil fazer essa separação, né? Oi? Às vezes é meio difícil fazer essa separação, né? Cara, eu ouvi só pra curtir, mas você acaba percebendo alguns detalhes. Não, cara, eu desligo. A hora que eu vou ouvir referência que os clientes me passam, eu falo, bom, aí eu sento na frente do meio dos monitores aqui, baixo a cabeça e falo, tá, deve estar equalizando, eu usou tal reverb. Aí eu analiso a música assim, caso contrário eu tô ouvindo só os riffão, eu só quero ouvir riff e bateria moendo. Bom, então vamos perguntar então aí qual que é essa fórmula de separar o trabalho do... Assim, como que vocês lidam com isso então? Porque deve ser difícil mesmo, né? Tipo, você já tem um ouvido apurado pra produção e tal, você consegue identificar ali ouvindo, mas como que foi esse seu processo até separar as duas coisas? Nunca teve. Assim, eu não sei se deveria ter tido, mas eu quando vou ouvir música, eu dou play, a não ser que seja extremamente ruim, mas algo pedante, não de características de produção lo-fi, mas coisas que são mal feitas, música mal feita. Aí chama atenção, você fala, tá escrito, mas fora isso, não. Acaba quebrando a imersão, né? Oi?
acaba quebrando a imersão no som, né? Porque aí eu paro de prestar atenção na música e começo a prestar atenção. Pô, será que o cara usou tal reverb? Será que é trigger? Será que não é? Um bom exemplo disso. Alguém falou pra mim, cara, eu comprei o Oslo Lampseno em 93 ou 94. 94, eu acho. Cara, alguém falou pra mim, a caixa é sample. Eu falei, é nada? Lógico que não. Claro que não é. Aí eu fui ouvir, realmente, é sample. Eu nunca tinha dado atenção pra isso. Nunca passou pela minha cabeça de ouvir e falar, essa caixa não... Eu ouço a música. Porque às vezes o som também é tão bem feito que alguns detalhes eles passam assim despercebidos, né? Se você ouvir, tipo, prestando bem atenção assim, até dá pra perceber, né? Mas... não, aí quando eu vou ouvir referência, aí você sai pegando tudo, né? Você fala, esse festival tá alto pra caralho, por que o cara baixou esse bagulho? Puta, daí, aí. Então, mas essa é a parte chata, porque você começa a ouvir coisas que não estão lá para ser ouvidas, né? Estão lá para fazer parte do todo, da música que está sendo apresentada, né? E não para alguém lá que fez isso. Eu ainda tenho um pouco desse costume. Eu tô ouvindo o som assim, aí tipo, já começo a perceber alguma coisa assim. Pô, essa caixa tá meio aguda, o bumbo tá meio... tá sem ataque. Uhum. Tem que ter o botão off, desliga, liga. E pior que eu tô ouvindo o som assim, às vezes eu quero ouvir pra curtir, quando eu percebo eu já tô, tipo, analisando detalhes assim. O que é bom, imagino eu. Deve ser bom. É porque, é bom por um lado, mas às vezes, tipo, você quer ouvir alguma coisa só pra curtir, mas aí, tipo, você tá tão automático nessa, né? Uhum. Que aí acaba quebrando um pouco a imersão também. E aproveitando então, Ed, me responde aí. Já que você tá nessa aí de ficar analisando os sons, tem uma liberdade maior quando você vai produzir as suas músicas, assim, ou você é mais exigente porque você quer seguir uma risca de linha de produção, não sei. Você acha que a produção home studio, ela democratizou ou ela saturou a produção musical? Se ela democratizou, se ela saturou... Eu acho que ela democratizou, sim. Saturar, eu acho que não. E referente a ter uma liberdade a mais assim, quando você produz uma música que é sua, você tem liberdade total, né? Porque você faz ali a gravação do jeito que você quer, você tem liberdade para testar algumas técnicas de captação, você pode testar timbres também, né? Como eu normalmente uso simuladores de ampli de guitarra, então posso testar a simulação X, o Y, e aí eu vou vendo o que funciona melhor, bato ali com as referências que eu tenho, testo para ver se o principal, né? Se com a minha ideia de som aquilo funciona bem também. Então, assim, você pode fazer uma quantidade de teste meio que infinito, assim, né? E esse é o lado bom da coisa. Você acaba, na verdade, eu aprendi muito mais, tipo, fazendo teste sozinho, testando ideias minhas, do que vendo tutoriais, assim, propriamente dito. Isso somado a outras experiências de gravações que eu tive ao longo desse período fazendo parte de outras bandas, né? Entendi. Então é meio que um laboratório aí do Ed. Você vai testando, fazendo... E é bom que não tem o cliente pra falar pra você, não quero isso não faz não. Aí você fala, putz, não queria testar isso. Isso aqui é muito melhor ainda. Né? E também o lado ruim que você nunca para de testar também, né? Então. E eu faço um monte de trecho de som assim aleatório só pra ir testando outras ideias. Então tem uns pedaços de som aqui picado que é numa pegada mais death metal, mais heavyzão tradicional. E aí eu vou testando o que funciona em cada estilo, né? A gente brinca de cientista maluco do som. E você, Mindy, você acha que democratizou ou saturou a produção musical? Você quer responder essa pergunta? Eu não intervém muito na produção, porque eu acho que é bom, porque fez com que mais gente pudesse ter acesso a escrever sua própria música, né? Mas eu acho que, cara, quando tinha os gravadores de 4 canais ou de fita de 2 canais, que o pessoal gravava ensaio, gravava em casa,
É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que facilitou, obviamente, porque é mais gente tendo acesso, né, a uma tecnologia que é mais fácil de se operar do que você ter aqueles gravadores de 4 canal que você tem que gravar, voltar e colocar, assinalar a fita para gravar. É uma É assim, acesso entre aspas, né? Porque um plugin também não é tão baratinho, né? Mas se você pegar o Reaper, por exemplo, ele custa, sei lá, $60, eu acho. $60, é. E tem plugins maravilhosos. E esse é um problema. Eu acho que o grande erro de quem está começando é achar que tem que ter todos os plugins. E, cara, não. Nem sempre, os plugins né? do Pro Tools são maravilhosos, do Reaper são maravilhosos. Você não precisa interface bonitona, cheia de botãozinho e tal. Eu sei que chama atenção, mas no final do dia ela vai fazer a mesma coisa que os plugins feios lá do Reaper ou do Pro Tools vão fazer. Eu digo isso É verdade mesmo. Cara, eu tenho, sei lá, 4, 5 plugins de delay. Eu uso o delay do Pro Tools, velho. É o que eu mais uso. É incrível. Toda hora eu vou abrir em delay, eu vejo os que eu comprei, eu vou no Pro Tools porque eu sei que ele é legal pra caramba, entendeu? Então, sei lá, eu acho que só ajudou. Eu acho que não prejudicou ninguém. Eu acho que sim, se a gente for para estudos comerciais, eu acho que esse pessoal sentiu mais o impacto, né? Porque tem muito disco caro sendo feito em home studio, né? Então isso fez com que muitos estúdios comerciais fechassem, né? Mas no geral eu acho legal, porque é mais gente podendo escrever riff, né, velho? Então é bom. É mais banda. Bom pra gente, né? Bom pra gente. É bem bom. Se não fosse por isso, eu não estaria produzindo agora. Nem eu. Imagina se eu precisasse ter uma máquina de fita e um conversor para 24 canais do Pro Tools, eu tinha que ser rico. Não ia ter jeito. O negócio é meio embaçado, né? E aproveitando, já que a gente entrou nessa coisa de mercado, que você falou de grandes estúdios e tal, você, assim, dentro desse nicho, né, que a gente é inserido, você percebe a diferença entre os mercados, assim, como que funciona, equilibra a exigência técnica sem perder a identidade crua do metal, e a internet, né? Tipo, a facilidade tecnológica, ela mudou o trabalho da produção? Você quer começar aí? Pra você, eu acho. Tá. Essa pergunta foi pra você. Eu não acho que a tecnologia em si mude alguma coisa na estética da arte. Sinceramente, eu não acredito nisso. Obviamente, que quando até a gente estava comentando antes, muita gente quer copiar outros artistas. Aí ajuda bastante, né? É algo que faz diferença, porque você comprou o equipamento X para querer soar igual o artista Y. Certamente vai falhar, não vai funcionar. Mas eu acho que não, que eu acho que a tecnologia tá para ajudar, né? Você acaba tendo mais ferramentas para expressar o seu anseio artístico, né? Eu não acho que o metal tenha que ser cru. Não acho. Você, por exemplo, pega o Meshuggah, citei como exemplo antes da gente começar. É uma banda que de cru não tem nada ali. E os caras são metal até o osso, velho. Você pegar o Dark Throne, é uma banda que pessimamente gravada. Eu adoro. Então, eu amo. Eu sou doente por Dark Throne. Mas é uma produção que aquele formato expressa o que eles querem expressar, né? Então eu acho que se a gente pegar quanta banda de heavy metal tem aí que é extremamente polida a produção, né? Não, o Saxon ultimamente, o Accept, que são bandas que tem uma produção que acompanhou a evolução da sonoridade do metal, né? E continuam sendo bandas de heavy metal, né? Então acho que não, eu acho que a gente acaba tendo mais ferramenta para poder expressar o que a gente quer expressar, na verdade, né? Eu não acho que isso por si só altere a percepção ou o anseio do artista. Não acho que alguém fala, eu vou botar esse plugin aqui porque eu vou aparecer. Aí beleza, você pode até fazer isso. Mas eu acho que falta veio artístico para a pessoa que toma essa opção, entendeu? E essa questão de mercado também ela é mais engessada para as grandes, né? Tipo,
Você mencionou bandas de heavy metal, eu lembro que eu estava lendo um trechinho de um livro que falava sobre como na época do New Wave of the British Heavy Metal, não sei o que das quantas, teve uma grande engessamento de produção mesmo, porque os caras queriam fazer o copia e cola, né? Então eu tava até questionando, por exemplo, bandas como Scorpions, Judas Priest também, que lá no começo dos anos 70 era hard rock, né? Hard. E aí do nada começou esse boom do New Wave, né? Aí começou esse negócio do heavy metal lá nos anos 80, e aí essas bandas mudaram de estilo. E aí eu fiquei me indagando, porra, assim, mas não foi uma questão de que eles mudaram, né? Eles acompanharam o mercado que foi imposto. O famoso padrão de mercado, né? Eu acho difícil a gente dizer que é mercado, porque, pensa só, a gente tá falando de quantos anos atrás, né? 40? Né? Por aí. As técnicas para se gravar naquela época eram muito mais rudimentares do que elas são hoje. Né? Os equipamentos que a gente usa hoje, né, e que aprendemos a usar, mesmo que são antigos, que a gente aprendeu a usar, eles transparecem muito, tanto que se a gente pegar o Iron Maiden ao vivo nos anos 80 e o Iron Maiden ao vivo hoje, não é muito diferente, né? Mas você percebe que a captura em estúdio é diferente, né? Então eu acho que a gente tem um período em que as pessoas da produção técnica aprenderam a usar equipamento para se gravar metal, né? Se a gente perceber, tem muita gente que fala, não, porque você tem que ter o microfone de ogro em cima da bateria, não sei quanto de altura. Só que se você for gravar uma banda com blast beat, isso vira um pedaço de merda. Não funciona. Mas por quê? Porque... É caótico. Porque isso é algo que é muito funcional. Pegar a imagem da bateria inteira. É um exemplo bem raso aqui, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas passaram a aprender a usar as ferramentas para gravar metal. Né? E por que para gravar metal? Se você pegar uma banda de jazz, você precisa usar muito menos compressão, né? Você tem muito menos ataque nas notas. Então, se você gravar uma banda de metal como você grava uma banda de jazz, não vai soar como que o músico está executando, né? Então, acho que as pessoas aprenderam a identificar o que os músicos estavam fazendo e fazer as ferramentas replicarem aquilo dentro da gravação. Obviamente que quando você passa ali de 2005 a 2010, começa a ter essa troca incessante de som de bateria por sample, né? E tem os extremos, né? Que aí eu acho que nenhuma banda sobreviveria a isso se fosse se basear somente no uso da tecnologia. Mas eu acho que é uma evolução natural do processo de gravação. Opinião. Entendi. Posso estar errado? Não, faz sentido, assim, isso aqui é uma grande discussão, né? Você quer complementar, Ed? Não, é que assim ninguém pensa que eu sou dono da verdade. Isso é o que eu compreendo olhando para trás, né? Não quer dizer que eu tenha razão. Não, e eu concordo também, até porque o trabalho de produção musical que a gente faz é basicamente uma extensão do que o artista está fazendo, né? Que você citou, por exemplo, o Iron Maiden. Como eles soavam há 40 anos atrás e como eles soam hoje. Basicamente, com todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente teve no passar dos anos, são basicamente dois caminhos diferentes para se chegar no mesmo resultado. Seria um lance meio que a essência do artista permanece a mesma, independente da tecnologia usada para se chegar no resultado final do som. Exatamente. Isso me levou a indagar outra coisa também que foi mencionado aqui, sobre aprender a gravar o metal, né? Eu mencionei aquilo da mudança de estilo e tal, com essa coisa engessada de mercado, mas eu não levei em consideração que muitas vezes o produtor daquela época nem sabia o que era metal. E que ele teve que se virar nos 30, isso. Né? Tipo... Sim, teve muita gente que estava aprendendo ali. Tem histórias até do Tim Morris falando que ele não sabia que era aquilo. Né? Porque foi uma coisa assim. De banda no Morris Sound, e a gente não sabia como lidar com isso. E isso é um fato, porque cada música. E esse é um fato, eu só gravo metal.
Se aparecer um grupo de samba para gravar no estúdio, eu falo, cara, não rola. Porque eu não entendo estética, né? Eu não entendo como que funciona, não entendo nada disso, cara. Então, assim, eu acho que cada tipo de música você precisa entender o que você vai gravar. Porque uma coisa é você falar, velho, eu sei colocar um microfone aqui, sei equalizar, sei tirar o que é ruído, eu sei comprimir, mas para a estética daquele artista, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou adicionando alguma coisa na obra dele, né? E eu acho que, 40 anos atrás, muita gente estava não aprendendo a gravar, acreditando que tem produtores e engenheiros de gravação e de mix sensacionais. Mas eles tiveram que aprender a lidar com metal, né? Que era algo diferente, né, que estava acontecendo na época. Faz sentido. Até porque, assim, se você botar na ponta do lápis mesmo, o metal extremo ele não é tão velho assim, né? Não. Então, a gente está evoluindo junto com essa onda. Aí a pergunta agora é para os dois, né? Com a gente falando de mercado, produção. E aí a gente vê que hoje em dia tem muito disco que parece tecnicamente perfeito, né? Mas ao mesmo tempo eles são iguais, né? Que é o copia e cola ali. Isso não é perceptível. Tem alguns nichos de black metal mesmo, o mais moderno ali, que parece tem algumas produções que parece que, tipo assim... Mas vocês sentem isso também? Ou até onde que é a estética e onde começa o exagero na edição? Até onde que vai isso? Pode ir. Eu já percebi algumas bandas, sim, que são muito iguais, assim, umas às outras. Costumam falar até que é um som meio plastificado, assim, porque é um trabalho meio genérico, mas aí também a gente pode voltar naquela questão sobre mercado, né? Exigência de gravadora, tudo. Existem bandas que são assim, não só no metal extremo, mas no rock como um todo. Aí acaba tudo soando assim da mesma forma, mas aí também eu já não acho que seja muito a sonoridade que o artista quer transmitir através da música. Eu já acho que é mais uma... como é que eu posso falar assim? São bandas fabricadas, digamos, né? Mas também dá para discutir a respeito, porque tem outras bandas de sons mais modernos, de metal moderno, por exemplo, que mesmo tendo uma sonoridade assim, mais, sei lá, tipo, bateria sampleada, som muito polido, que ainda assim consegue soar bem originais, sabe? É muito... complicado. Quer complementar muito? Eu tenho uma opinião peculiar sobre isso. Eu acho que quando você faz o trabalho de produção, é importante você deixar o seu gosto pessoal de lado, né? Eu entendo que quando você tem um estúdio comercial, talvez isso possa ser um problema, porque se a gente pegar as produções do Peter, guitarra e vocal do Hypocrisy, por exemplo, começo dos anos 2000, eu ia falar sobre ele. É tudo igual. É tudo igual, velho. Nossa, você consegue muito identificar que é aquela escola ali, tipo as bandas. Então, e aí o Destruction não soa como Destruction, soa como uma banda que gravou com o Peter. Eu não sou fãzaço do Hypocrisy, tá? Não me leve a mal. Eu acho o som de guitarra dele, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que do lado artístico isso é um problema. Porque é muito fácil, lá no estúdio, por exemplo, um tempo atrás a gente tinha um set de amplificador, uma combinação que a gente sabia que se a gente pegasse o amplificador Engel, colocasse na caixa Orange, ia ser um puta som de guitarra. Gravamos 2 discos assim, aí eu e o Hélio olhamos um pro outro e falamos, acabou, não pode mais. Porque senão você começa, porque a gente sabe que é fácil, resolve a situação, mas aí fica todo mundo igual, né? Fica tudo muito genérico, né? Então, e de novo, não é por causa de edição, não é por causa de plugin, não é porque alguém não conseguiu tocar, não. É porque a equipe técnica achou mais fácil resolver o problema dessa forma, né?
Aí toda banda produz da mesma forma, é isso. A banda vai ouvir, imagina, eu coloco um Engel numa caixa Orange, qualquer um que ouvir vai falar, é isso que eu quero. Não tem como, né? Como o Zozzi, amigo meu, fala, o Engel é dele, ele fala, isso é Game Shark, né? Tipo, ninguém vai falar é ruim. Né? Então, e pra gente é muito fácil, porque a gente sabe que vai funcionar. Em vez de eu ter que abrir 2 portas no estúdio, entrar lá com a lanterna na frente do ampli, mexe o microfone pro lado, fecha a porta, fecha outra porta, grava, ouve, não ficou bom, troca de amplificador, troca de boost, e assim vai, até você falar, é isso que eu quero. Né? Consome muito tempo. Então, eu entendo que quando você tem estúdio comercial, isso aí tende a ajudar na sua escolha pelo caminho mais simples, né? E tem outro ponto em que quando você pega uma banda de metal extremo e você tem muita nota pro compasso, você impreterivelmente vai ter que editar aquilo pra caralho. Ah, mas o batera toca. Aí você vai ver que o batera toca e você vai ver que tá tudo embolado. E a partir do momento que você edita, e tem que editar, né? Porque não pode ficar de qualquer jeito, o espaço entre as notas é muito curto. Então você passa a ser tecnicamente limitado em como você vai usar as ferramentas, né? Por exemplo, um bumbo que a gente ouve, que é aquele bumbo grande e tal, pesado, não vai conseguir acontecer num blast que tem 32 notas no compasso, né? Então ele, consequentemente, ele vai soar mais agudo e mais curto. Mesma coisa com a caixa. Então isso tende a fazer com que as bandas nessas partes elas começam a cruzar um caminho muito próximo uma da outra, né? Mesmo que não use as mesmas ferramentas, começa a ter certa similaridade. Porque, de novo, não é um problema da ferramenta, é reflexo do tipo de música que está sendo feita. Mas tem muita coisa que copia e cola. Né? Não entendi. O que foi? O comentário do Ed? Eu disse que é só uma consequência do próprio som. E isso é engraçado porque, tipo, você mencionou o Peter, né? E aí lá na minha cidade natal aconteceu a mesma coisa. Tinha um estúdio só que os caras conseguiam gravar. E aí as bandas que gravaram nesse mesmo estúdio, todos são iguais. Aí eu até mencionei isso, foi no episódio 3. Não, você pula isso. Não precisa. Já ouvi falar de alguns estúdios por aqui também, que é tudo muito igual. Tá explicado aí o motivo. Mas assim, nesse caso... Pode falar. Desculpa. Então, nesse caso, era tipo uma coisa muito limitada, imagina. Os caras queriam gravações, só tinha um estúdio na cidade. Então, assim, vai naquele mesmo. E o cara não era produtor de metal, entendeu? Aí ia só do mesmo jeito. Aí tem uma faixa, eu acho que era de 2005 até 2007, por ali, as bandas... É engraçado isso. Mas, vamos mandar o papo reto? Pega o Beanie Freemans, pega o Cause of Death, pega o D-Side. É nítido que usaram os mesmos amplificadores com os microfones no mesmo lugar, velho. Poxa, a onda dos anos 90 na Suécia, eu tava comentando com o Ed esses dias, você pega as bandas da Suécia antiga, Entombed, Tiamat, na época do Treblinka, que mais? O Catatonia também, tudo que gravou ali... Amorphis, tudo que gravou no Sunlight, velho, tudo. Se pegar o primeiro do Opeth também, eu acho a produção daquele disco muito parecida com a do Somberlane. Que é com o Suano, né? Então, eu acho que a gente se policia no estúdio para não fazer isso, né? Para revezar os amplos que a gente usa, para revezar as caixas, para revezar as caixas de bateria. Os microfones também, né? Então, porque, cara, impreterivelmente, se você usar sempre a mesma coisa, vai começar a soar parecido, né, velho? Então, assim, pra gente que é leigo aqui, nós que somos leigos, a gente vê isso como escola. A escola sueca do tananã. Porque é tudo tão parecidinho. Aí, historicamente, ficou marcado por isso. Então, é legal pra ouvir. Hoje em dia, talvez eu já entendo vocês não quererem repetir esse erro, entre aspas, né? Eu acho que, de novo, isso é uma opinião minha. Eu não tenho que moldar o som do artista que eu tô trabalhando. Né? Eu dou as ideias, eu falo, gente, tem tudo isso aqui que a gente pode usar, pode fazer desse jeito.
mas eu não posso fazer com que o artista saia, não tenha o meu som. Eu não tenho, eu não acho correto a pessoa que está produzindo ou que está fazendo engenharia do disco falar, não, mas é assim que eu faço. Eu acho que a gente está lá para servir o artista, né? Óbvio, se o artista quer fazer uma cagada, você fala, amigão, não vai dar muito certo, né? Tá fazendo merda aí, né? Dá pra melhorar e tal. Mas eu acho que imprimir, é o que eu falei, quando eu não tenho um estúdio comercial, né? E eu não tenho essa necessidade de produzir 24 horas por dia, né, para manter o estúdio aberto, eu tenho a liberdade de fazer o que o artista precisa que seja feito, né? E não que o artista entre numa linha de produção e passe o próximo estágio, né? E aí que eu acho que é onde a gente acaba calhando de ter os estúdios que soam tudo muito parecido, né? Acaba que você não, é uma linha, né, dois gumes ali. Aquele negócio, né? Aquele negócio, né? Facilita todos os caminhos para entregar o disco quanto mais rápido, reduzir custos e já pegar o próximo trabalho. Aquele famoso caso do tempo é dinheiro, né? E cara, se você pensar que, cara, qualquer mesa que você for pegar aí, elas pegam uma SSL do Ali, que é fácil 1,5 milhão. Então, como é que você paga em dólares isso? Ainda, né? Não, é em reais. Como é que você paga isso? Né? Cara, é linha de produção e, cara, tem que ripa, tem que trampar. Então, assim, eu entendo quando você tem um estúdio comercial que certas opções são obrigatórias, né? Não tem o que se fazer. Então, vamos voltar lá para a pergunta, falando de cliente e produtor, né? Produzir no Brasil é um desafio, a gente já entendeu com essa conversa aqui, né? É muito pela necessidade, o cara vai entrar nesse caminho aí, muitas vezes sem volta, às vezes o cara quer desistir também. Mas não desiste porque talvez a paixão, não sei, né? Mas, assim, vocês acham que muitas bandas não entendem os custos reais de uma produção? Assim, como vocês lidam com isso, né? Tipo, é fácil produzir, mas... Isso é fato, né? Eu falo isso de experiência própria, que sempre que a gente passa a conta, né? Porque eu não cobro por hora, a gente não faz nenhuma produção por hora no estúdio. A gente só faz com música fechada. Aí o pessoal fala, mas é caro, cara. Eu falo, olha, se a gente for dividir em horas, vai sair o dobro. Mas eu sei que se eu dividir em horas, o artista vai começar a gravar olhando pro relógio. E aí vai decidir fazer qualquer coisa. E eu faço isso não é pra ganhar dinheiro, porque se fosse pra ganhar dinheiro, eu tô no lugar errado. Porque é mais caro comprar os equipamentos e manter o estúdio funcionando do que o que a gente cobra das bandas. Mas é assim, as bandas não têm noção do trabalho que é para produzir um disco. Porque, um bom exemplo, eu sempre pergunto para as bandas quando eles vêm com uma ideia de que eu queria um som mais old school e tal. Beleza. Ele quer um som old school, por causa dos discos que ele ouviu. Mas os tutoriais que ele viu na internet fala que ele tem que gravar 4 guitarras. Aí eu falo, olha, você quer gravar 4 guitarras? Vamos gravar, não tem problema nenhum. Eu não falo não. Mas não é bem isso que você tá querendo. Não, vamos fazer. E eu sou favorável se não for usar, pelo menos tá gravado. Só que isso demora. E demora pra caralho pra gravar 4 vezes a mesma coisa. Porque você vai ter que gravar 4 guitarras com as notas no mesmíssimo lugar. E quantas horas vai pra fazer isso, né? Por exemplo, vamos gravar bateria. Vai dar um dia pra gente gravar bateria. Não, cara. Eu levo 5 horas pra deixar a bateria pronta pra gravar. Então são 5 horas que vai ficar cozinhando ali, cara. E o cara, mas demora, velho. Afinar, posicionar o microfone, achar a posição de microfone, timbrar a bateria. Demora, e a galera acha que não demora. E aí tem que editar a bateria, né? Aí você imagina quantos takes foram feitos, sabe? Fez 3, 4 takes por música, né? Na bateria e no vocal. E você tem que editar, você fala, essa parte no primeiro take tá boa, essa parte aqui no segundo take, e você tem que montar isso. Só que para montar isso, você tem que decupar o material. Você tem que ouvir todos os takes, anotar,
ouvi o primeiro take, ouvi o segundo, isso eu gostei disso aqui. E aí você vai lá e tem que montar os takes e falar, mano, é isso aqui que eu vou editar. E aí você tem que editar a bateria. Pra então ir gravar a guitarra. E eu acho que as bandas não entendem, eu acho que não é nem obrigação, porque não é o trabalho de ninguém fazer isso, né? Mas eu acho que a galera não entende o porquê custa, né? O que é cobrado. Eu poderia, a gente conversa no estúdio, eu poderia cobrar mais barato e fazer de qualquer jeito. Mas aí eu continuo só com o meu trabalho, né? Que eu já trabalho 8 horas por dia, então eu não precisaria ter mais 6 horas de estúdio por dia, né? Pra dar uma dor de cabeça, pra passar vergonha, né? Ou pra entregar um disco que a banda vai ter vergonha. Eu falo pra todo mundo que vai gravar comigo, eu falo, amigo, você vai morrer, o disco continua aí, né? Então é melhor você parar de gravar hoje, voltar melhor amanhã e a gente continua amanhã do que implicar com a barriga, porque o disco vai ficar pra sempre, né? E esse é o tipo de perspectiva que a galera não consegue, não tem muita visão inicialmente sobre, né? E você, Ed? Soul Reaper. A gente tem uma experiência de gravação aí, foi custoso, hein? Eu tô mais ou menos ligado com o que é esse negócio aí. Então, eu não tenho tanta experiência igual o Mindu pra ter uma coisa tão relevante assim pra falar, até porque... Mas dor de cabeça tem, que vou te ter dor de cabeça. Tem. Dor de cabeça a gente tem. Mas com Morten Solis, por exemplo, foi dor de cabeça pra caralho. Foi. Eu tava contando pra ele no início que a gente teve gente batendo panela no apartamento, os carros buzinando no trânsito, porque eu morava de frente pra Maria Paula ali, então era trânsito direto. E a gente não tinha o tratamento acústico, então foi gravado voz com a cabeça enfiada no guarda-roupa. Pode desgravar isso aí, porque esse é problema de gravação. É assim que eu gravo os vocais do meu projeto também. Mas é foda, porque assim, apesar de tudo, o Morten Solis não deu tanto trabalho assim quanto algumas outras experiências que eu já tive, apesar de não serem muitas, produzindo, né? Mas acaba que o pessoal não entende muito e às vezes também o pessoal chega com aquela ideia de que, como é gravação de estúdio, então eu posso chegar aqui e fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, e vai funcionar. Aí chega com 475 ideias diferentes uma da outra, quer que tudo funcione ao mesmo tempo. Tipo, aí vai um pouco além da questão do custo de produção, mas também do que é possível fazer ou não em uma gravação, né? Aí é meio complicado. Também exige a gente entender um pouco o que a pessoa quer de fato, mas que não está conseguindo falar, né? 90% do trampo, velho, é conversa com música. É a parte... Não estou desmerecendo a parte técnica, não é isso. Mas, cara, se a gente não falar do jeito certo, se a gente não entender o que a pessoa quer, eu acho que isso coloca o disco em risco muito mais do que as pessoas não entenderem o que elas estão fazendo lá. Tá? Sim. Porque no final do dia, é minha obrigação saber o quão custoso é, não o artista, né? Obviamente, a gente explica e espera que a pessoa tenha o mínimo de capacidade intelectual para entender, né? E torce com força para a pessoa entender. Mas assim, de novo, eu não vou... o batera é ruim. Eu tenho que editar a bateria do cara. O problema é meu, não é dele. Saca? Eu, como engenheiro, né, de produção, como engenheiro de mix, é meu trabalho fazer com que aquilo soe bem. Não é chegar na hora que o músico está gravando e fazer ele fazer algo que não é possível. Né? Nessas horas também, se eu estiver produzindo o disco, se eu for o produtor do disco, eu tomo a liberdade de falar, vamos mudar o arranjo porque não vai rolar, não consegue fazer. Né? Mas, de novo, vai depender do artista. Né? Eu falava que não é nosso. Né? Mas, um trabalho em conjunto, né? Assim, eu entendo mais ou menos o que vocês querem dizer, porque não é a questão da produção em si que isso eu não entendo, de fato. Eu acho que falta, além de tudo, o músico, né? Assim como eu me deparei com esse universo que eu nunca tinha
visto na vida, assim, e assim, sem saber o que ia acontecer, o que era a produção de fato. Eu acredito que muitas bandas não sabem nem o que é produzir, né? Eles só querem o álbum pronto, assim, é esse o rolê, né? E ainda tem isso, né? Tipo assim, você tem que explicar como que funciona, não sei o que vai funcionar assim, assim, assado. E não só isso, assim como a produção, há outros tipos de áreas que o serviço é assim, né? Que é mais uma questão psicológica, que você tem que estudar o briefing do cliente, porque é você que é o responsável pelo trabalho no fim, né? Isso é outro ponto, o porquê a gente não gosta, a gente não faz disco cobrando por hora. Cara, tem hora que você tem que levantar e falar, galera, vamos tomar um café, vamos sentar ali fora, jogar conversa fora, porque por mais que a gente não esteja ali sob o olhar do relógio, o artista sente a pressão, né? Ele sente que ele tem que fazer aquilo acontecer. Então, e é cansativo. Mentalmente falando, é cansativo uma sessão de gravação. Né? Sim, então, tem hora que se o artista começar por exemplo, a gente cobrar a produção por hora, você passa a não ter essa liberdade para deixar o artista confortável e falar, olha, vamos parar um pouco, né, para você descansar, porque é necessário, né? Fazer com que o artista não se gaste no processo de gravação, porque as pessoas não sabem como funciona uma produção. Não sabe que eu vou apertar o REC ali. Eu cansei de ver gente que virou para mim e falou, não tem gente que gravou mais tempo atrás, gravou com a DAT, e fala, mas não tem nenhum ponto para que eu possa parar e continuar dali, né? Eu tenho que gravar do começo ao fim. Não, cara. Vai gravar do jeito que a gente quiser gravar, do jeito que funcionar melhor. Não funciona mais assim, né? Mas tem muito estúdio que ainda faz o cara gravar num take só do começo ao fim, de novo, porque é uma produção por tempo. Mas assim, eu acho que as pessoas elas têm uma falta de entendimento de como é o processo de estar no estúdio, né? Porque vê o youtuber lá gravando, explicando alguma coisa e acha que aquilo acontece assim, né? E esquece que é editado para que a pessoa consiga compreender a mensagem que está sendo passada, né? E a hora que chega no estúdio, vai perceber que está gravando guitarra fazem 12 dias já. E não vê o fim daquilo, entendeu? E sessão de bateria, a gente não grava mais do que 2 no estúdio no dia. Se for no final de semana, 3 talvez. No máximo. Por quê? Porque o músico tem que estar bem, né? Não adianta virar e falar, não, vai acabar a bateria hoje, amanhã vai fazer guitarra, mas a banda entra no estúdio pensando que vai, semana que vem tá pronto o disco. Não é assim. Não é assim. É porque tem alguns discos que foram gravados assim, né? Tipo, a banda se tranca no estúdio, passa um final de semana, uma semana inteira lá e grava, e aí todo mundo acha que em uma semana dá. Também. Em uma semana dá, mas ninguém vai ficar respondendo a mãe, ninguém vai sair para comprar leite, ninguém vai levar o cachorro ao veterinário. Se for para ficar uma semana sentado dentro do estúdio, faz, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Mas o problema é que, de novo, as pessoas esquecem como funciona o processo na vida real, né? E, então, Ed, já que, assim, esse processo do home studio, né, assim, como que foi para você produzir os seus próprios projetos, né, e ao mesmo tempo entender que a sua própria identidade sonora, né, tipo assim, se você conseguiu identificar se tinha algum tipo de identidade nas suas produções. Esse do projeto que trouxe desafio eu vou deixar em off, não vamos trazer isso, mas o fazer você mesmo, né, o home studio, ele te fez enxergar a música de maneira mais íntima? Sim, porque você começa a enxergar a música como ela é por dentro, assim, né? Tipo, de uma forma mais técnica, como que é feita ali cada coisa. E quando você não tem nenhuma visão, nenhuma noção, assim, de produção, é tudo, sei lá, você acha que é tudo as mil maravilhas, só apertar o REC ali, pai, já era. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? E como é a pergunta, perdão? Eu tô com o script aberto aqui.
Corta essa Então, parte. eu vou deixar. Então, Aí, é assim, produzir teus próprios projetos, assim, ele te fez não. entender que a própria identidade, como que você lidou com isso ao longo do tempo? Você percebeu que você tinha um padrão de produção, vamos dizer assim? E como Ah, que o home sim. studio, ele te fez enxergar a música, né, assim, de maneira mais íntima? Sim, você cria mais intimidade porque você tá vendo como que a música funciona ali nos mínimos detalhes, né? De uma forma mais técnica. Quando você só ouve, você só toca, assim, sem ter muita noção de produção, você tem uma visão um pouco mais superficial da coisa, né? E, de certa forma, acho que posso dizer que eu tenho, assim, a minha identidade com a produção dos meus projetos, né? Basicamente, porque é muito questão de referências também, né? Tenho alguns álbuns assim que eu uso, que na verdade são até álbuns mais modernos, quando eu estou buscando fazer criar um disco, composições novas e tal, né? Eu me inspiro muito nos discos mais recentes do Behemoth, por exemplo, que eu gosto bastante desse estilo de produção. É mais moderno, mas eu acho que tem muita essência ali, né? Ele não soa tão plastificado. E é isso. Conforme você vai aprendendo as coisas, botando a mão na massa, é, consequentemente você vai desenvolvendo o seu próprio estilo, você vai entendendo como que o seu próprio som funciona, o que te agrada mais de acordo com a sua ideia, as suas composições, etc. Ah, legal. Então, para encerrar, a última pergunta para os dois, né? Eu queria saber, na visão de vocês, assim, o que define uma boa produção dentro do metal extremo e que conselho vocês dariam para bandas que estão começando agora e querem soar profissionais sem perder a autenticidade? Você pode repetir o começo da pergunta? O que define uma boa produção no metal extremo, na visão de vocês, né? Assim, o que define? E qual o conselho que vocês dariam para uma banda que está começando agora, que quer soar profissional? Assim, tipo? Olha, eu acho que, de novo, a boa produção para mim é que transparece o intuito do artista. Ela pode ser ruim, tecnicamente falando, mas se aquilo que o artista busca, ótimo. O que eu pessoalmente eu gosto é que seja claro, né, que os elementos sejam audíveis e que a música transpareça mais do que a parte técnica, né, da gravação, em que a música seja respeitada pela produção, né? Não é porque a gente pode editar os acentos que a gente necessariamente tem que fazer isso. Então eu acho que a música estando em primeiro plano, eu acho que é bom o suficiente para mim. E um conselho para as bandas: dediquem-se a seus instrumentos todo dia. Todo dia. Não é um dia sim, um dia todo dia. Sem exceção. Vai assistir TV, o instrumento. Se você não é um baterista, claro, né? Instrumento na mão. Se você é batera, padzinho na perna e fica ali batucando um padzinho amarrado na perna. Isso não faz com que a sua banda seja ruim ou que você vá soar de plástico. Muito pelo contrário, a hora que você estiver no estúdio e você quiser transparecer algo, você vai saber que escala você vai ter que usar, você vai saber que tipo de intervalo você vai poder usar. Isso vai fazer com que você faça um blast que você realmente quer que aquele blast funcione sem ter que editar, né? Eu acho que o conselho é esse: estudem seus instrumentos até cansar. O resto, obviamente, né, tenham em mente que quando você vai contratar alguém para produzir o seu disco, tenha os objetivos claros com a pessoa que vai fazer esse trabalho com você. Porque muitas vezes o óbvio não é conversado, né? Então conversem, tirem dúvidas antes de continuar com a produção ou de começar com a produção. Prestem atenção no que vocês querem como resultado final e se a pessoa vai poder entregar, porque não adianta você
pegar um baita produtor que consegue gravar bandas de stoner, doom, não sei, tô dando um exemplo aqui aleatório, e você tem uma banda de black metal que o cara nunca gravou, né? Então você tem que entender, né, que mesmo que você queira trabalhar com essa pessoa, vocês têm que ter um acordo comum em que vocês vão ter que se mutuamente ajudar. Mas conversem isso antes de entrar no estúdio, né? Às vezes a escolha do produtor também é bem importante, né? Porque é o que a gente estava falando anteriormente, sendo um produtor de samba, por exemplo, para produzir um metal, um exemplo mais exagerado, assim, né? Não funciona muito bem. Então isso não também vai é funcionar. De novo, tecnicamente o cara pode apertar o REC, tecnicamente falando, ele pode fazer a gravação impecável, né? Mas o problema é na hora frequências ali e tal. O problema é ele vai conseguir fazer com que aquilo sirva para a estética que o artista está procurando. Então. E esse é um problema. Eu tenho bandas de amigos meus que gravaram em estúdios que eles não queriam aquela estética. Só que aí o estúdio só gravava a banda de determinado estilo, né? E quando a banda num estilo diferente foi gravar lá, soou completamente diferente. Então é importante que a banda tenha consciência, né, do que, aonde ela quer chegar. Né? E você, Ed? O que define uma boa produção de metal extremo para você e que conselho que você daria para as bandas? Basicamente o mesmo que o Mido falou. Uma boa produção é aquilo que serve como uma extensão da linguagem do artista, né? Da mensagem que ele está tentando passar através da música. É uma produção que complementa aquilo, seja uma produção mais crua, mais polida, mais suja. É isso, é algo que conversa com a mensagem e serve como um veículo para quem está escutando, né? Conselho para bandas que querem soar profissionais sem perder a autenticidade, basicamente o que o Mindu falou também, estudar o instrumento, criar familiaridade e testar o máximo de ideias possíveis, sem tentar ficar preso a uma coisa só. Isso é muito importante também. Teve uma ideia diferente, de repente testa, mas é claro, fazer funcionar dentro do contexto, né? É isso. E um adendo. Não adianta uma banda entrar no estúdio com equipamento bonito, brilhante, novinho, tudo que eles sempre sonham em usar, e a mão do músico não responder ao que ele almeja. Não adianta você querer o timbre de guitarra do Gary Holt e você tocar as cordas que nem se você estivesse tocando um violão de brinquedo. Né? Eu me senti ofendida. Mas... Porque é um fato muito comum, eu diria. Porque as bandas, e não é só com gente que grava, não. Tem incontáveis entrevistas de artistas que falam: fulano pegou o equipamento e achou diferente. Então, imagina que você quer tocar como um guitarrista XYZ, você compra todo o equipamento do cara, né? Mas como que aquela pessoa toca, né? Entender que não é porque você tem o equipamento, né? Ou o plugin, né? Ou as baquetas, ou mesmo um amplificador, que você vai soar como aquela pessoa, né? Isso é impossível, diga-se de passagem, né? Então por isso você tem que treinar muito no seu instrumento, você tem que conhecer o seu instrumento a fundo, porque a partir daí você vai conseguir imprimir a sua estética, você vai conseguir ser mais original, né? Porque você vai soar como você, mesmo usando o diabo do amplificador do Zezinho da esquina, você vai soar como você porque você conhece o seu instrumento, você sabe como usar ele. E não só bater as notas de qualquer jeito, porque é aquela nota que eu tenho que tocar. E você se resume a isso. E aí eu acho que é onde muita gente acaba pecando, né? Acha que bate a nota, eu sei tocar guitarra e vai pro estúdio esperando que o resultado saia sem ter estudado o instrumento devidamente, né? Para usar ele da forma total diferença isso também. Acho que é o fator que mais faz diferença, né? Cara. Inclusive agora há pouco, eu tava vendo a entrevista de um cara chamado John Doctor,
é um cara que aluga bateria em Los Angeles, né? Pra tudo quanto é estúdio. E ele falando, pode. Ele tava mostrando a caixa que foi usada para gravar o Nevermind, que é a caixa de bateria maravilhosa, uma cama feita de bronze. A caixa custa uma fortuna, não fabrica mais, não sei quanto tempo. E ele falando, não adianta você ter essa caixa, ter esse kit, ter tudo, se a mão do músico não funcionar. Então, assim, a parte mais importante é o músico. Não tem o que fazer. Assim como para produção, não importa a ferramenta que usa, se souber produzir, produz bem, o músico também tem que saber usar o instrumento, né? O instrumento é só a ferramenta para... Acho que foi isso que a gente chegou nessa conclusão. Oi? No fim das contas é o conhecimento, tanto do músico quanto do produtor. E eu vou te falar a real, cara, não adianta você pegar um disco gravado com mão de alface que o N-Snip não vai salvar. Se ficar bom é porque certamente contratou alguém para regravar. Certeza absoluta. Corte minha mão fora se não for um caso. Mas porque é verdade, cara, tem incontáveis histórias e faixas que foram regravadas porque o músico original fez merda. História. Bom, rapazes, aqui eu vou ter que me despedir de vocês. O papo tá ótimo. É que nem eu falei, e falo sempre, né? É um bate-papo. A gente vai discutindo, a gente vai desbravando mais esse universo musical, além das bandas, né? Como a gente estava conversando ali, né? Que é o que faz a cena rodar, né? No fim, né? Tipo, a banda sem o produtor não tem um álbum gravado e aí por aí vai, né? Então, precisa do dono do bar, precisa do cara da camiseta, é o ecossistema do time. Mas foi um prazer receber aqui vocês. Vocês querem deixar algum recado ou alguma mensagem para a galera que vai estar ouvindo esse programa? Estudem seus instrumentos. Incansavelmente. É isso, só isso. O resto se dá um jeito. Você quer deixar um recado, Ed, também? Estudem seus instrumentos. Importante frisar. E é isso. Bom, vou concluir a gravação, então. The gun is built on for millennials. No time.